Olá amigos, hoje eu estou aqui para falar sobre reserva de IP, DHCP e IP fixo. Qual que é a melhor alternativa em projetos de CFTV, câmeras, DVRs e tudo mais. Então se você quer saber, quer entender melhor esses conceitos e quer saber qual é a melhor escolha para você, segue o vídeo aí. Bom, primeira parte, acho que o primeiro tema que eu preciso tocar aqui é sobre o DHCP. DHCP é um protocolo de entrega dinâmica de endereços IP para dispositivos. Então, sempre que eu conecto um dispositivo cliente a um outro que está configurado como DHCP, como servidor DHCP, ele vai entregar um IP para esse equipamento. Ele vai pegar o MAC, esse cliente aqui, ele vai anunciar o endereço MAC dele para o roteador, nesse caso, no caso do equipamento que eu estou utilizando. O roteador vai associar esse MAC ao endereço IP e a partir daí eu vou ter acesso aos outros equipamentos da rede. Só que o equipamento, ele tem uma tabela salva lá dentro com MAC e IP e que de tempos em tempos essa tabela pode ser renovada, ou seja, esse dispositivo aqui conectado a esse roteador, ele pode ter um IP agora, mas amanhã ele pode ter outro IP. Ou se eu desligar e ligar o meu roteador, esse dispositivo pode ter um outro IP, porque essa entrega é dinâmica e essa negociação acontece a cada conexão ou de tempos em tempos, quando a tabela aqui dentro é renovada, né? Num sistema de CFTV, eu preciso adicionar um DVR, um NVR, eu preciso adicionar a câmera ao DVR através do endereço IP. Então, se eu faço isso, quando eu conecto a minha câmera aqui ao roteador, ele entrega um IP para ela e eu configuro ela no DVR com aquele IP. Se houver essa alteração na tabela, aquela câmera não vai ter o mesmo endereço e o DVR não vai mais conseguir ter o stream de vídeo dela e aí a câmera para de funcionar. Isso acontece com muita gente aí, configura um DHCP, localiza a câmera lá, configura no canal e para de funcionar no dia seguinte porque o IP está diferente. Como que a gente resolve essa questão? É a segunda parte, que é a reserva do IP. Dentro dos roteadores, tem um recurso lá que é justamente você forçá-lo a sempre entregar um IP para um determinado dispositivo, para um determinado endereço MAC. Então, esse equipamento aqui, eu vou configurar essa câmera aqui nele para ele entregar sempre o mesmo IP para ela. Então, eu vou dizer para ele que sempre que o MAC final 9930 se conectar a ele, ele vai entregar o endereço IP. Eu vou fazer aqui para vocês verem, vou conectar ela aqui no roteador e vou abrir aqui a interface do RG1200. Por padrão, o IP dele é o 10.0.0.1. Eu já configurei, né? Ele já está configurado aqui. Então vou acessar aqui o roteador. Já estou aqui na interface dele. Então eu venho aqui em configurações do sistema, reserva do endereço IP. Então aqui, ó, a minha câmera final 9930, que é o MAC dela, tá aqui, ó, 9930, o final, recebeu o IP 10.0.0.40 nesse momento. Se ele renovar a tabela dele, pode ser que ele entregue um IP diferente. Ou se eu precisar trocar o roteador, ou se eu precisar desligar e ligar, pode ser que ele entregue um IP diferente. Então o que eu faço? Eu venho aqui e associo esse MAC a esse IP. Então toda vez que eu desligar e ligar esse roteador, ou toda vez que ele renovar a tabela dele, ele vai sempre entregar esse IP para essa câmera e aí lá no meu gravador ela sempre estará funcionando através desse IP. Existem câmeras que você não consegue configurar um IP fixo nela. Então esse daqui é o caminho para você reservar um IP para uma determinada câmera para que ela fique lá no DVR. Só que existe uma terceira forma de fazer, que é fixar o IP no equipamento. Qual que é o problema aqui da reserva do IP? Por enquanto está tudo certo. Eu disse para o roteador que sempre que esse MAC se conectar a ele, ele vai entregar aquele IP para ela. Só que se dá problema nesse roteador e eu preciso restaurar as configurações dele, ou se eu preciso trocar ele, eu vou ter que configurar novamente as regras. Se eu tenho 10 câmeras que eu fiz isso, eu vou precisar vir aqui e reservar novamente os IPs para as câmeras. E tem que ser os mesmos IPs que foram configurados lá no DVR. Aí eu tenho que fazer manualmente aqui ou reservar novos IPs e configurar
novamente lá no DVR. Por quê? Porque essa configuração está salva no roteador. Se ele der problema eu colocar outro, eu vou ter que fazer novamente. Qual que é a alternativa para evitar esse problema? É agora fixar o IP na câmera ou no dispositivo. Se eu fixo na câmera e esse IP ela vai começar a transmitir informação com esse IP para o DVR, não importa mais a configuração do DHCP do roteador. Ele não vai mais tentar entregar um IP para essa câmera porque o IP dela está fixo. E aí ela vai transmitir as informações quando forem sair dela já sairão marcadas, encapsuladas com aquele endereço IP, independente do que o roteador faça. Então se a minha câmera está na mesma faixa de IP lá do meu DVR, ela vai funcionar independente aqui da entrega de IPs do meu roteador. Se der problema no roteador, não tem problema, troco ele, coloco lá todos na mesma rede, que a minha câmera vai continuar funcionando lá se ela estiver na mesma faixa do DVR. Então, a terceira opção é justamente eliminar o trabalho do roteador de entregar um IP para o dispositivo e deixar que o IP seja fixo lá. Mas como eu falei, nem toda câmera você consegue fixar o IP, nem todo dispositivo você consegue fixar um IP, aí você precisa fazer a reserva dentro do roteador ou dentro do equipamento mesmo. A opção DHCP para esse tipo de cenário não deve ser utilizada, tá? Para acesso à internet, sim, é o mais fácil. Toda vez que eu me conectar, o dispositivo vai entregar um IP para o meu equipamento, eu não preciso me preocupar. Mas para sistemas de segurança eletrônica, ou você reserva o IP, ou você fixa o IP dentro do equipamento para que você não tenha problema, caso tenha problema lá no roteador, ou caso ele tente entregar um IP diferente, ok? Então se você quer saber um pouco mais, continue seguindo a gente aqui nos nossos canais, no YouTube Intelbras BR, no Sou Parceiro Intelbras no Facebook e no Instagram. E se você tem dúvidas, deixa aí nos comentários, que pode servir de fonte para nós gerarmos outros vídeos aqui e nós respondemos todas as questões lá nos comentários também, ok? Então continue seguindo a gente aí e até a próxima.